Oi pessoal, meu nome é Márcia Lidiane, sou formada em Química pela Universidade Federal do Piauí, me formei no ano de 2010, porém eu já leciono desde 2004, desde agosto de 2004, com turmas de ensino fundamental e médio da rede privada. Hoje nós vamos falar sobre bases e vamos iniciar dando uma recapitulada na definição de Arrhenius a respeito dos ácidos, e aí nós vamos fazer também uma definição das bases segundo Arrhenius. Para nossa aula de hoje, nosso objetivo vai ser exatamente esse, diferenciar um ácido e uma base de Arrhenius e também conhecer e classificar as bases. Vamos iniciar a nossa aula com um vídeo curtinho, tá? Que vai nos dar uma recapitulada do que nós já vimos na aula anterior sobre ácidos e facilitar a nossa compreensão sobre a definição de bases segundo Arrhenius. O químico sueco Svante Arrhenius apresentou a teoria que define como ácido toda substância que, em meio aquoso, produz íons H+, ou H3 ou mais, também conhecido como hidrônio, enquanto que a base, em meio aquoso, libera íons OH-. A teoria ácido-base de Arrhenius, como foi visto no vídeo, ela tem uma limitação porque ela pode ser aplicada apenas em substâncias que estejam em solução aquosa, ou seja, em substâncias que são solúveis em água. Tem aqui pra gente no ensino médio, o que vai nos interessar é somente a teoria de Arrhenius, exatamente por conta de trabalharmos sempre com substâncias que são solúveis em água. Então, segundo Arrhenius, ácido, já vimos nas aulas sobre ácidos, vão ser todas as substâncias que em água serão capazes de produzir o íon H+, ou o íon hidrônio. E a base vai ser a substância que vai produzir como ânion o OH-. Ou seja, a base só vai ter liberação de íon negativo, segundo Arrhenius, se ela estiver em solução aquosa, e esse ânion vai ser única e exclusivamente o OH-, a hidroxila, certo? Então, vamos dar uma recapitulada também na diferença entre dissociação e ionização. Então, fazendo essa diferença entre dissociação e ionização, falarei em dissociação iônica toda vez que eu tiver compostos iônicos que estiverem em meio aquoso. Falarei em ionização toda vez que eu tiver compostos moleculares que estiverem em meio aquoso. Ou seja, se o meu composto é iônico e ele é dissolvido em água, ele está solúvel em água, está em meio aquoso, eu tenho dissociação iônica. Se o meu composto for molecular, submetido a essas mesmas condições, solução aquosa, eu terei uma ionização. Agora nós vamos falar sobre as equações de dissociação iônica das bases, tá? As bases, elas são consideradas como compostos iônicos porque elas apresentam um elemento metálico na sua composição. Nesse caso, as bases, quando elas estão em solução aquosa, elas vão sofrer sim o fenômeno físico da dissociação, conforme a gente viu agora há pouco, diferenciando a dissociação da ionização, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês agora a forma geral de uma equação de dissociação da base, tá? Então, falando dessa equação de dissociação iônica de uma base, nós sabemos que ela é formada por um metal, ponto. Esse metal eu vou representar por Me. Ponto. Eu sei que é formado por um metal. Sei também que essa base, ela vai ter obrigatoriamente a presença de uma hidroxila, que é o OH-. Como? Para que haja essa dissociação iônica, segundo Arrhenius,
já que estamos trabalhando com a definição ácido-base de Arrhenius, é necessário que seja em meio aquoso. Toda vez que formos representar equações em meio aquoso, nós precisamos colocar esse símbolo AQ entre parênteses. Pois bem, eu já sei que isso vai ocorrer em meio aquoso. Sei que toda base, quando sofre dissociação iônica, obrigatoriamente libera OH-. Porque é uma base. Toda base, o único ânion dela vai ser o OH-. Quer ver um jeito mais fácil para vocês sempre lembrarem disso? De como que vai ficar essa dissociação? Tá fazendo aqui a dissociação? Tirou a hidroxila? Faz isso aqui, ó. Destaca a hidroxila. Tudo que sobrar fora desse destaque que você fez para a hidroxila vai ter carga positiva. Sempre, 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 tá? Sobrou fora do que você destacou para a hidroxila, vai ser carga positiva. E aí você representa o símbolo, a carga positiva e entre parênteses o AQ, porque estamos trabalhando com meio aquoso, já que a nossa definição que está sendo utilizada é a definição ácido-base de Arrhenius. Ah, professora, beleza, aí tá tranquilo, todo mundo tem carga 1, um menos e um mais. E se isso for diferente? Tranquilo, pessoal, não se preocupem, segue sempre o mesmo raciocínio. Separa a hidroxila, tudo que sobrar é positivo. E aí, se vocês tiverem uma carga diferente de 1, isso vai acontecer única e exclusivamente na parte que apresenta o cátion. Porque a hidroxila jamais, em hipótese alguma, a hidroxila ela vai apresentar uma carga diferente de -1. Sempre -1. Qualquer carga diferente de 1 vai ser na parte positiva, vai ser onde tem o sinal de mais. E como identificar qual é essa carga? Vamos para o próximo exemplo da equação de dissociação. Pensemos aqui agora no metal. E esse metal, ele possui agora uma carga diferente de 1. Como eu vou saber que esse metal tem uma carga diferente de 1? Porque a minha hidroxila, o meu OH, ele vai aparecer aqui, ó, entre parênteses. E a carga desse metal, que tem carga diferente de 1, vai aparecer aqui, ó, penduradinha lá embaixo, subscrito, símbolo de aquoso, porque nós estamos trabalhando a definição ácido-base de Arrhenius. E aí eu vou partir do mesmo princípio. Lembra que essa equação, ela sempre deve estar balanceada. Como que eu sei que a minha equação está balanceada? Tudo que você tiver no início, você precisa ter no final. Observa que esse 2 aqui entre parênteses está me dizendo que eu preciso de 2 hidroxilas, de 2 OH. Só que se no primeiro membro da equação, que representa os reagentes, ele aparece penduradinho lá, subscrito, aqui no segundo membro da minha equação, que são os produtos, ele vai aparecer na frente, na forma de coeficiente. Represento a minha hidroxila, que sempre vai ter carga negativa 1. Símbolo AQ de aquoso. E agora, vou representar o meu metal. Faço o símbolo dele, normal. Represento o sinal de mais. E aí agora eu vou botar a carga dele. A carga dele
Essa mesma aqui que tá penduradinha na hidroxila, ó. Então, significa que ela veio aqui de cima desse metal, ou seja, ela era a carga que representa esse metal. Logo, esse metal mais 2 é um metal bivalente meio aquoso. A professora, toda vez vai ser assim? Sim, toda vez. O númerozinho que aparecer aqui, subscrito na hidroxila, vocês viram isso quando quando a gente estudou a parte de ligações iônicas, formulação de compostos iônicos. Esse númerozinho, ele veio aqui de cima, e o 1 que aparece aqui na hidroxila, ele veio para cá. Mas como é 1, a gente não precisa representar. E por que a gente não representa o número 1? Porque tudo vezes 1 é igual a ele mesmo. Como Me, que representa o metal. Se eu colocar o 1 aqui embaixo, 1 vezes Me, Me, dá no mesmo, tá? Porque todo número, qualquer coisa, número, variável, tudo que você multiplicar por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, a gente não faz essa representação do número 1. Isso é válido para os cátions que forem bivalentes e para os cátions que forem também os trivalentes. Vamos fazer aqui um trivalente? Lembra que esse Me aqui, ele nunca vai mudar. O númerozinho aqui, nunca vai aparecer um númerozinho aqui subscrito, penduradinho com ele. Por quê? Porque esse número é de acordo com a valência, com a carga da hidroxila. E a hidroxila sempre vai ser menos 1. Não tem diferença, sempre vai ser menos 1. Então, ó, se ele for trivalente, Me, OH, o 3 vai aparecer aqui embaixo, subscrito lá na hidroxila, penduradinho. Não esqueçam o símbolo de aquoso. Ah, professora, mas é importante colocar? Sim. Por que é importante colocar? Mais uma vez, para que não esqueçam, estamos trabalhando com a definição ácido-base de arrênios. Definição ácido-base de arrênios se aplica a meio aquoso. Setinha. Agora, ó, no outro exemplo a gente colocou um 2. Qual é o número que está aqui subscrito na hidroxila? É o 3. Portanto, balanceando a equação, 3OH-, porque esse 3 significa que eu preciso de 3 hidroxilas para ligar com esse metal. A hidroxila sempre negativa, símbolo de aquoso, porque estamos trabalhando com a definição ácido-base de arrênios, mais a minha representação do metal, positivo trivalente, ou seja, 3 mais ou mais 3, e o símbolo AQ, que indica que estamos trabalhando com um meio aquoso. E aí, para facilitar a vida de vocês, vamos pensar num passo a passo, para a gente fazer essa determinação dessas substâncias da equação de dissociação iônica das bases. Vamos lá. Primeiro, a gente escreve a fórmula da base acompanhada da sigla AQ. Vamos pensar agora numa base real. NH4, OH, esse é o primeiro passo. Escrevo a fórmula da base com o símbolo AQ, que representa aquoso. Coloca a setinha. Escrevo o elemento que acompanha a hidroxila. E aí, ó, se você quiser
facilitar, faz aquele esquema que eu te falei, ó. Separa a hidroxila, tudo que sobrar vai ser positivo, porque a hidroxila sempre vai ser negativa, tá? Então, veja bem, cuidado, eu escolhi esse exemplo do hidróxido de amônio exatamente para isso, para chamar a atenção de vocês para isso. Esse 4 que tá aqui, ele não vai subir como carga da hidroxila não, porque a hidroxila sempre menos 1. Não tem como a hidroxila ter outra carga, sempre menos 1. Então, ele não vai subir para ficar menos 4, 4 menos, não. Esse 4, ele fica aqui, ele sobrou junto com o NH, tá? Muito cuidado na hora de vocês fazerem exemplos que tem a base com um índice, tá? No metal, muito cuidado. E aí, ó, nós temos, e aí vamos ficar com NH4+, porque esse 4 já é daqui, ele acompanha o NH, tá? Ele não sobe para a hidroxila. Símbolo de aquoso. Mais OH-. Tá? E vê que eu até já coloquei ali, ó, junto ao ânion da base, que sempre será o OH-1. Coloca a quantidade de hidroxilas, como só tem uma, porque não tem o parêntese ali com ela, vai ficar só uma, tá? Esse é o primeiro exemplo. Vou fazer um outro exemplo com vocês. Mais um aqui. Símbolo de aquoso, entre parênteses, símbolo de aquoso, entre parênteses, setinha. Se quiser separar a hidroxila para facilitar a vida, ó, tira aqui a hidroxila. Observa que agora a hidroxila, ela tem um 3zinho ali embaixo subscrito, penduradinho nela. Significa o quê? Que esse 3, ele vai subir para a carga do alumínio, porque o alumínio é o metal. Então, o alumínio, sim, pode ter alteração no valor da sua carga. Por quê? O metal, ele pode ser, a gente viu agora há pouco, mais 1, mais 2, mais 3. O metal, ele pode ter essa alteração no valor da carga. A hidroxila, não. E aí, ó, Al positivo, porque sobrou, né? Quando eu separei a hidroxila. 3+, eu esqueci aqui o aquoso, peraí. Cuidado pra não esquecer também, tá, pessoal? O aquoso. Agora, a gente precisa fazer o balanceamento da quantidade de hidroxilas. Se tem esse 3 subscrito aqui, vamos colocar o 3 aqui na frente. OH-. E o símbolo de aquoso. Resumindo, para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, pensa no seguinte. O númerozinho que aparece aqui, subscrito, com a hidroxila, caracterizando a base, ele sobe no positivo e ele vem na frente do negativo, tá? Uma dicasinha para ficar mais fácil para vocês. Vamos agora fazer a classificação das bases. Então, pessoal, falando da classificação das bases agora, nós podemos classificá-las, de acordo com o número de hidroxilas que elas apresentam, ou seja, de acordo com a quantidade de OH- que aparece nessas bases.
E aí, mais uma vez, vocês vão utilizar os númerozinhos que aparecem subscrito, penduradinhos, lá fora do parêntese. Se não tem parêntese, não tem nenhum número penduradinho, é porque é uma hidroxila apenas. Então, ó, monobase, quando ela possui apenas uma hidroxila, como exemplo nós temos aí o KOH, hidróxido de potássio. Dibase, quando ela apresenta duas hidroxilas, como exemplo temos MgOH2, hidróxido de magnésio. Tribase, quando são três hidroxilas, como por exemplo aí o hidróxido de alumínio. Tetrabase, quando ela apresenta quatro hidroxilas. Como exemplo temos aí o hidróxido de estânio. Podem ainda ser classificadas de acordo com a solubilidade em água. De acordo com a solubilidade, a gente olha pelas famílias. Serão solúveis as bases da família 1A, ou seja, os metais alcalinos e amônia, NH4+. Serão pouco solúveis elementos que pertençam à família 2A, ou seja, que pertençam aos metais alcalinos terrosos. Insolúveis, todas as bases que sobraram. E aí, nesse caso das insolúveis, a gente tem o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Quanto à força, também posso classificar essas bases como sendo bases fortes ou fracas. Quando falamos em ácidos, vimos que os ácidos podem ser fortes, fracos ou moderados. Aqui na base eu vou falar apenas em base forte e base fraca. Se ela é um metal alcalino ou um metal alcalino terroso, ou seja, ela pertence à família 1 ou à família 2 da tabela periódica, ela vai ter o seu grau de ionização bem próximo de 100%. Se o grau de ionização está próximo de 100%, significa que essa base é forte. Relembrando, lá em ácidos, nós vimos como que faz esse grau de ionização. Como que a gente obtém o grau de ionização? Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas que são dissolvidas no total. A minha base, a base vai ser fraca, todas as outras que sobraram. E aí, nesse caso, de todas que sobraram, ou seja, todas as outras bases que são formadas por elementos que não são nem metais alcalinos, nem metais alcalinos terrosos. Tudo que sobrar vai ser base fraca. E nesse grupo eu vou incluir o hidróxido de amônia, NH4OH. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Então, pessoal, a lição de casa de vocês vai ser o seguinte. Vocês vão fazer uma demonstração de uma equação de dissociação de base utilizando bolinha de isopor, tampinhas de garrafa, biscuit, massinha de modelar. Usem a criatividade de vocês. Vão fazer a montagem dessa equação de dissociação e escrever o que representa cada uma também. Exemplo, vou demonstrar aqui para vocês uma forma que vocês podem fazer. No caso, eu estou fazendo com tampinhas de garrafa. Lembrem-se de que elementos diferentes, bolinhas com cores diferentes. No meu caso, eu escolhi hidróxido de potássio. Potássio, oxigênio, hidrogênio. E aí, ó, venho aqui e escrevo. Hidróxido de potássio aquoso, setinha, escrevo aqui, ó, potássio, oxigênio e hidrogênio. Isso aqui vai me dar K+, aquoso, K+, mais O, H-, também na forma aquosa. E aí eu venho aqui e faço a representação O, H
menos, tá? É isso que vocês vão fazer para a lição de casa de vocês. E aí vocês vão fazer numa folha de sulfite, num caderno. E aí, na próxima aula, a gente inicia com a correção da lição de casa de vocês, onde vocês vão demonstrar como fizeram a equação de dissociação iônica de vocês. E aí falaremos também sobre nomenclatura de bases, tá? Até a próxima aula, pessoal!